Você já parou para pensar que os motivos que mais levam a conflitos armados entre países será por domínio econômico, países ricos que querem dominar a economia de outros mais fracos? Ou será questões religiosas? O pecado entrou no mundo pelo homem por um momento de descrença e desobediência a Deus por Adão e Eva. Satanás induziu a mulher para comer e dar ao seu marido do fruto proibido. E está aqui a primeira luta religiosa que se tem conhecimento. Já aconteceram muitas guerras entre povos e nações por diversos motivos. Porém, as guerras mais sangrentas e que deixaram marcas profundas na humanidade foram os conflitos de crença e fé em aquele e aquele que convém. Atualmente, a humanidade está dividida em algumas categorias de crenças, mas a mais que dividem as crenças são os cristãos e os anticristãos. Essa diversificação de entendimento que leva a alguns caminhos diversos e até o ódio. No momento, tem alguns países com muita intolerância contra outros que professam a fé, diferentes das que adotaram. Dentre esses países, vamos destacar alguns que, por suas localizações, tradições e até pela sua história, mantêm esse ódio contra os cristãos. A China mantém uma certa liberdade de cultos, porém muito restrita, onde são empregadas sanções severas do governo contra os cristãos, com relatos de invasão de igrejas, com agressões físicas e até prisões, sem nenhuma divulgação para a comunidade internacional. Os missionários estrangeiros são caçados e expulsos do país, com direito a uma maciça campanha de localização e expulsão desses missionários. Outro nome de país que foge do conhecimento de muitas pessoas é Uzbequistão, país localizado na Ásia Central. Naquele país, o cerco está fechando em cima dos cristãos, apesar de que seja permitido certos cultos religiosos, mas o governo aprovou uma lei que restringe a atividade da conversão, divulgação e de literatura religiosa. É proibido até comprar, vender e divulgar a Bíblia. Com poucas igrejas que são controladas pelo governo, acontecem muitas reuniões em lares. E quando é do conhecimento popular, vêm as visitas policiais com agressões, torturas e prisões. Na realidade, os cristãos de Uzbequistão são pressionados ao islamismo. Também tem outro país denominado de Laos. O curioso é que naquele país os cristãos são perseguidos pela maioria da população que é muçulmana. O país tem em torno de 7 milhões e 200 mil habitantes, sendo que 120 mil são protestantes e apenas 45 mil são católicos. Aquele país é um estado comunista, onde os governantes consideram os cristãos como inimigos do Estado, de qualquer denominação. Porém, as autoridades laosianas permitem alguns cultos a Deus, mas limita o número de igrejas e mantém uma severa vigilância aos seus líderes. Para dar continuação a essa lista, tem Afeganistão. Esse país é uma república islâmica, onde conta apenas com 0,01% de cristãos entre a sua população, um pouco mais de 42 milhões de habitantes, que representa um percentual de um pouco mais de 400 mil cristãos. O Afeganistão é uma república islâmica, sem igrejas. A Constituição daquele país garante liberdade religiosa aos muçulmanos. A mesma Constituição não proíbe outras religiões, mas proíbe qualquer manifestação contrária ao islamismo. Os protestantes sofrem contínuos abusos e intimidações verbais, espancamentos, perda de emprego, prisões e às vezes até morte. Muitos foram pressionados a se converter ao islamismo e quando se recusaram foram espancados. Alguns foram executados. Outro país é o Iêmen. Sua constituição garante liberdade religiosa, mas também declara que o islamismo é a religião oficial. O governo dá alguma liberdade para que todos vivem sua fé.
Porém, os cidadãos não podem se converter ao cristianismo nem a outras religiões. Se qualquer cidadão daquele país renunciar ao islamismo e aderir a outra religião, são presos, julgados e inapelavelmente são condenados à morte. Depois vem o Butão. Para fugir do estigma do islamismo, vamos enfocar o reino de Butão, que tem como religião oficial o budismo. Apesar de existir em torno de 13 mil cristãos, eles não têm permissão para orar nem para celebrar sua fé em público. Os cristãos podem se reunir em família, mas não coletivamente com outras famílias. É negado o visto de entrada no país para trabalhadores religiosos. As crianças cristãs são aceitas nas escolas, mas enfrentam discriminação quando descobrem que são cristãs. É quase impossível para os estudantes cristãos chegar ao ensino superior. Os cristãos não podem ocupar cargos públicos e também é proibido a importação de material religioso impresso. E apenas os textos religiosos budistas são permitidos no país. Depois vem o Irã, que tem sua religião oficial no islamismo. Em suas severas leis, qualquer muçulmano que deixar o islamismo e abrace outra religião enfrenta a pena de morte. O culto de muitas igrejas é monitorado pela polícia secreta. Ali os cristãos são oprimidos pela sociedade e pressionados pelas autoridades. Ele tem dificuldade em encontrar e manter o emprego e são despedidos com facilidade quando se torna conhecido que são cristãos. Também tem a Arábia Saudita. A condição deplorável da liberdade religiosa naquele país é muito evidente. A conversão para outra religião se aplica à interpretação rigorosa da lei islâmica. É punida com a morte se o acusado não se retratar. O culto público não muçulmano é proibido. Os fiéis não muçulmanos que se envolvem nessas atividades correm o risco de sofrer detenção, prisão, açoitamento, deportação e às vezes tortura. Depois vem a Coreia do Norte. Agora vamos falar de um país que está no topo das maldades contra os cristãos. Naquele país, a população só conhece um Deus, Deus com letra minúscula, que é o seu governante chamado Kim Jong-un, comandante supremo das Forças Armadas e presidente da Comissão de Defesa Nacional da Coreia do Norte. Naquele país tem um regime ditatorial e totalitário, com todos os poderes concentrados nessa figura de líder supremo, desde o final da década de 1940. Esse líder herdou o governo de seu pai, líder do Partido dos Trabalhadores daquela época, que implantou mais do que um regime de governo para ser uma religião que deve ser seguida por todos os habitantes sem escolha. Na praça principal da capital do país, tem duas gigantescas estátuas dos dois, pai e filho, ditadores desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial. O governo trata de forma dura todos os oponentes, incluindo as pessoas envolvidas em práticas religiosas. A população norte-coreana está separada e isolada do resto do mundo, onde não é permitido até visita de turistas. Os norte-coreanos têm uma percepção muito difundida de que o cristianismo é um elemento ruim. As autoridades norte-coreanas perseguem e matam brutalmente o povo de Deus. Os cristãos são espancados, presos, torturados ou mortos. Muitos cristãos estão presos em campos de prisioneiros políticos por causa da fé, lugares de onde raramente as pessoas saem vivas. Como aquele país faz fronteira com a China, os dois países frequentemente promovem batidas em suas fronteiras e arredores, com finalidade de prender refugiados. Na América do Sul, onde está localizado o Brasil, já dá sinais de que a perseguição aos cristãos está se alastrando. Na Nicarágua,
que é governado com mão de ferro pelo ditador Daniel Ortega, que está como presidente daquele país desde 2007. Naquele país, as igrejas de qualquer denominação continuam sob vigilância constante e recebem difamações com frequência. A proximidade das eleições e as mudanças recentes na lei foram usadas como pretexto para rotular os líderes cristãos como terroristas e golpistas. Isso aumentou as restrições às igrejas e às organizações cristãs. No ano passado, na Nicarágua, muitas igrejas, principalmente igrejas católicas, foram fechadas pelo governo, onde padres e também freiras brasileiras foram todos presos e expulsos do país. Aí vem a Venezuela, onde a Igreja Católica e o movimento evangélico sofreu repetidamente confrontos do governo daquele país. E no Brasil? Como está a relação dos cristãos com outros segmentos sociais e o que pode acontecer aos cristãos brasileiros? Na Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, item 6, declara o Estado inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ocorre que no mês de março deste ano foi publicado insistentemente nas redes sociais e até alguns programas de televisão que o Ministério Público proibiu a expressão "Deus te abençoe" nas escolas. Nessas publicações, que professores da rede municipal de Taubaté, cidade do interior de São Paulo, foram obrigados a assinar um termo de comprometimento a cumprir essa exigência do Ministério Público. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.